Isaías 65, do 17 ao 25, nos diz assim a palavra do Senhor: Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Exultem e alegrem-se para sempre no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo exultação. Eu me alegrarei por causa de Jerusalém e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança que viva somente alguns dias, nem velho que não complete os seus dias. Porque morrer aos 100 anos será morrer ainda jovem, e quem pecar, só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não construirão para que outros habitem, nem plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão ao máximo as obras das suas próprias mãos. Não farão o seu trabalho em vão, nem irão gerar filhos para calamidade, porque são a descendência dos benditos do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. Antes mesmo que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te damos graças por mais um domingo que o Senhor nos permitiu viver para contemplar a tua grandeza e a tua bondade. Que à medida que observarmos estes versículos, o teu Santo Espírito fale ao nosso coração e nos faça compreender a realidade gloriosa dos novos céus e da nova terra. Oramos no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar com esse texto em mãos. A gente abre no final do livro do profeta Isaías e ele traz uma realidade almejada por todos nós, que fomos feitos filhos de Deus pelo fato de termos recebido o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Quando falamos em novos céus e nova terra, não é uma realidade iminente para todas as pessoas do mundo. Nem todos olham para um texto como esse e pensam, daqui a algum tempo eu estarei experimentando essa realidade. De fato, há muitas pessoas que nem pensam nisso. Há muitas pessoas que têm os seus pés fincados no presente. Pior, só pensam no futuro no sentido daquilo que podem melhorar, crescer, multiplicar, daquilo que possuem, materialmente falando, mas não pensam qual vai ser o futuro eterno de suas almas. Não pensam que depois daqui haverá vida e haverá uma vida eterna para aqueles que de fato creram no Senhor. Mas também haverá morte eterna para aqueles que desprezaram a palavra de Deus. Nós vivemos um momento, sim, de muita desilusão. Pessoas que colocaram suas fichas em questões terrenas e infelizmente foram iludidas por aquilo que poderia vir a acontecer com aquilo que acreditaram. Talvez uma pessoa que pudesse mudar sua vida, talvez uma quantia monetária que mudasse a sua realidade, talvez um curso que trouxesse para ela uma certa estabilidade que nunca veio. Muita gente anda desiludida, descrente e por vezes até indignada com o que tem visto nesse plano terreno. Mas eu quero trazer hoje a reflexão nesse texto que nos aponta
a iminente, a graciosa e ansiosamente aguardada eternidade com Deus. Ou seja, eu quero que a gente tire um pouco os olhos no hoje e coloque na eternidade. Que a gente pare um pouco de olhar para as dificuldades que tem enfrentado, para as desilusões que tem vivido, e que a gente observe aquilo que nos espera, e que essa certeza não saia do nosso coração. Por isso que no versículo 17, nós começamos observando a profecia de Isaías, trazendo as seguintes palavras: o Senhor dizendo: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Essa profecia, eis que crio novos céus e nova terra, aguarda a segunda vinda de Cristo. É óbvio que nós não vivemos hoje um tempo parecido com o que diz 2 Pedro 3,13. Olha o que é que diz: nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Nós não vivemos hoje onde habita a justiça. Nós vemos injustiças acontecendo a todo tempo, promovidas por homens que detêm aquilo que acham que é justiça, mas eles invertem a verdade em injustiça. Nós não temos ainda a realidade de 2 Pedro 3,13, nós temos muito mais a realidade de Romanos 1, de 18 a 25. É difícil olhar para hoje e ter muito estímulo de pensar no amanhã. A gente talvez só cante porque ele vive, posso crer no amanhã, quando participa de velórios. É uma das músicas mais cantadas no momento que nós nos despedimos de entes queridos. Por que será? Porque é só naquele momento que bate na porta do nosso coração e da nossa mente a ideia de que nós somos finitos, que a vida é curta e que ela deve ser passada da melhor maneira, para que depois que o nosso corpo físico for sepultado, o nosso espírito possa começar a gozar parcialmente das bênçãos prometidas por Deus. É naquele momento que a gente diz: porque ele vive, eu posso crer no amanhã. É naquele momento que a gente diz: o corpo dele vai ser consumido, mas o seu espírito volta a Deus que o deu, e um dia ele receberá um corpo glorioso, e não mais haverá choro nem dor, porque todas essas coisas passaram. E por que a gente não pensa nisso todos os dias? E por que a gente não se lembra que essa verdade é nossa todos os dias? Eu posso crer que amanhã vai existir um novo dia para mim, e que esse novo dia pode trazer não só seus desafios, suas lutas, o seu mal, como diz a própria palavra, mas ele pode trazer a bênção, a misericórdia, o cuidado, a graça e a bondade de Deus. É fácil olhar para o cenário que a gente vive e pensar: amanhã só pode ser pior. Preços exorbitantes, meu dinheiro não dá mais para a feira, o que eu estou gastando de gasolina, meu Deus do céu, não vou conseguir terminar o mês me deslocando de casa para o trabalho, para a igreja. As doenças que estão nos assolando, eu estou com uma pessoa no hospital, tive que fazer visitas em outras cidades com pessoas da família que estão doentes. Se você for olhar só para essas coisas, só para o que está acontecendo dia após dia, sem perceber que nada disso é mais importante do que o que lhe espera, você vai se desesperar. E talvez você não creia que existe um amanhã. Talvez você não creia humanamente em novos céus e nova terra. É por isso que muita gente hoje
quando evangelizada, diz, ao ser abordada com as seguintes palavras: venha para Cristo, sua vida vai melhorar. E a pessoa diz: como é que pode melhorar se está tudo indo ladeira abaixo? Eu não estou vendo esse Deus que vai melhorar a minha vida. Se pelo menos eu pudesse vê-lo, tocá-lo, puxar a gola da sua camisa e dizer assim: melhore minha vida, pelo amor de Deus, eu não sei o que está acontecendo, eu não aguento mais, é muito problema. Você pode fazer alguma coisa, então faça. Mas eu não estou vendo essa pessoa, eu não escuto a sua voz, ela não anda do meu lado, eu não consigo. Onde é que está esse Deus no meio de tanta calamidade? E quando as pessoas perguntam onde está o seu Deus, você pode afirmar como afirmou o profeta Isaías: ele continua no seu alto e sublime trono. Os seus olhos estão sobre toda a terra, contemplando os maus e os bons. Ele é justo, ele é poderoso, ele é verdadeiro, ele é real, ele é pessoal. E ele não mudou. Que a sua palavra diz é válido até o dia de hoje, mas precisa crer. Não adianta eu falar para alguém que não tem a Bíblia como regra de fé e prática: olha, espere, aguarde, vai chegar o tempo em que Cristo vai voltar, e tudo isso passa. Porque a gente é muito imediatista. Não é só o povo lá de fora, nós crentes que temos a palavra, queremos as coisas para ontem. Só que se você quer para ontem, não adianta mais, porque o dia se chama hoje, e o que vem depois do hoje é o amanhã. Então por que ficar pensando naquilo que você deveria correr para fazer, e você pensa que deveria ter sido feito ontem, se você tem o hoje, o presente para desfrutar, e o amanhã está nas mãos de Deus? Ele virá novamente. Cristo virá. E nós esperamos novos céus e nova terra, que são totalmente diferentes do que a gente vive hoje. Porque nos quais habita a justiça. A gente espera por justiça. A gente espera que a justiça seja feita. A gente espera que se faça justiça às nossas causas. Mas a gente não entende muitas vezes que esses novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, o texto quer dizer, nos quais habita quem foi justificado por Cristo. Não quer dizer simplesmente que as questões serão tratadas com justiça, mas quer dizer que os filhos da justiça, aqueles que João, em 1 João vai falar, aquele que pratica a justiça é filho de Deus. Esse procede de Deus. Esse é que vai habitar os novos céus e nova terra. Então quem pode esperar novos céus e nova terra? Aquele que pratica a justiça, aquele que nasceu de novo, aquele que encontrou em Cristo o seu justificador e no Espírito Santo o seu regenerador, para que ele tivesse nova vida e uma vida verdadeira. Apocalipse 21:1 diz: e vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. O que é que a gente pensa quando tem um feriado? Vou ver o mar. É pertinho, 120 quilômetros. E aí você fica lá contemplando o mar, e você acha aquilo maravilhoso, e é. Às vezes você nem entra no mar, você passa só pela orla, mas só em ver aquela faixa de areia e aquela imensidão azul, em alguns locais esverdeado, você diz: que coisa linda, como Deus é bom, olha que maravilha, olha que paisagem. Aquilo limpa os seus olhos, aquilo faz bem ao seu coração. Isso não é o mais belo do mundo. O mar é lindo,
Mas tem coisa muito mais linda. Tem coisa muito melhor do que passar uma tarde na praia a nos aguardar nos novos céus e na nova terra. Se você já acha maravilhoso colocar os pés na areia, sentir o calor daqueles grãos passando pelos seus dedos, sentir a água vindo e as ondas batendo nas suas pernas, e tomar uma água de coco debaixo de uma barraca de sol, imagine o que Deus tem preparado para aqueles que viveram fielmente e honraram o seu santo nome. Você vai ver que isso é um pontinho bem pequenininho de uma tela gigantesca. Enquanto não chega esse tempo, por meio da fé, os santos experimentam em parte a bênção da era vindoura. O que é que você faz quando você está muito preocupado, muito angustiado, aflito por conta das coisas que surgem na sua vida quando você menos espera? Eu espero que você dobre os seus joelhos e ore. Essa é uma grande bênção. Você tem com quem contar, você tem a quem recorrer. É só uma parte da bênção vindoura, porque hoje eu já posso falar com Deus por intermédio de Cristo. Naquele grande dia, após tudo ser finalmente resolvido, e os que de fato pertencem a Deus forem separados para viver com Ele por toda a eternidade, poderemos falar com Ele face a face. Se hoje você já tem a possibilidade de dizer: Senhor, eu quero te apresentar a minha gratidão, e Cristo leva essa gratidão, porque é por meio dele que nós oramos, é em nome dele que nós oramos. Imagine olhar face a face ao seu Deus e dizer: Senhor, muito obrigado, eu não merecia nada disso, mas o Senhor me deu. Eu não sou digno de estar aqui olhando o Senhor, mas a tua graça me trouxe até aqui. O habitante dessa terra física é Adão e sua descendência. Todos os filhos de Adão, inclusive nós, estamos vivendo essa terra física com todos os sabores e dissabores que ela tem. O habitante do novo universo eterno é o homem justo, justificado por Cristo, que é o segundo Adão, que nos oferece a plena varonilidade para nos habilitar para toda boa obra no tempo e na eternidade pela sua palavra. Então eu preciso esperar novos céus e nova terra observando a sua palavra. A sua palavra que diz Paulo a Timóteo na segunda carta, no capítulo 3 e versículo 16 e 17, essa palavra que é útil para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que todo homem esteja habilitado para toda boa obra. As boas obras não salvam, mas os salvos vivem nas boas obras, que diz Paulo aos Efésios, foram preparadas de antemão para que nós andássemos nelas. Como estar preparado, habilitado para viver nessas boas obras que foram preparadas para que nós andássemos nelas, observando a palavra de Deus. Não se pode aguardar novos céus e nova terra a parte da palavra. Não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. O comentarista Matthew Henry traz sua contribuição sobre esse texto, dizendo que os santos glorificados se esquecerão deste mundo, porque estarão totalmente envolvidos com o outro. Hoje você vai pensar o seguinte: meu carro é 2006, tem 19 anos, eu não pago mais nem IPVA, só o licenciamento. Eu preciso trocar esse caquinho de transporte. E você batalha para comprar um carro novo. Problema nisso? Nenhum. Mas veja,
seus olhos estão voltados para essa necessidade. Isso não será mais necessidade quando ele voltar. Você vai se esquecer disso. Você vai se esquecer da ferrugem que está no para-choque do seu carro. Você vai se esquecer que seu liquidificador quebrou e você não vai poder fazer vitamina para sua criança amanhã. Você vai se esquecer que tem que comprar uma resma de papel para imprimir o seu trabalho da faculdade. Por quê? Porque tudo isso passou. Nada disso é mais importante do que estar com o Senhor. Ou seja, as necessidades que hoje temos porque habitamos essa terra não serão mais necessidades. Graças a Deus por isso. Não haverá mais lembrança de cada uma dessas coisas que ocuparam o nosso coração. Por quê? Porque eis que Ele cria novos céus e nova terra. O poder divino é inesgotável. Veja como Ele é inesgotável. O mesmo Deus que criou um céu e uma terra pode criar outras. Não quer dizer que Ele vai pegar tudo isso aqui e remendar. Deus não faz remendos. Ele cria novos céus e nova terra. Da mesma forma que Ele nos criou de novo, nós somos novas criaturas. Ele não pegou o velho homem, deu uma roupagem nova e botou para andar de novo. Ele pegou o velho homem e sepultou na cruz de Cristo e fez com que você fosse uma nova criatura a partir do momento que você olhou para aquela cruz e disse: aquele sacrifício foi por mim, eu creio em Cristo. Quando o precioso Deus se reconciliar conosco, nós teremos um novo céu. E uma vez que as criaturas também se reconciliarão conosco, teremos uma nova terra. A glória futura dos santos não se assemelhará a nada do que conheceram antes. Versículos 18 e 19. Exultem e alegrem-se para sempre no que eu creio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo exultação. Eu me alegrarei por causa de Jerusalém, exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro nem de clamor. Eu quero dizer que nesses dois versículos nós percebemos que nos novos céus e na nova terra haverá novas alegrias. As coisas novas que Deus cria no seu evangelho e através dele são e serão motivos de alegria eterna para todos os crentes. Tudo que é proveniente dessa palavra nos traz alegria, hoje e no futuro. A parte dessa palavra não pode haver alegria verdadeira. Você pode passar de 6 horas da noite até as 24 horas, até o final da noite, e passar até a madrugada, no local com a música mais alta, com a maior variedade de bebidas para serem consumidas, com o maior buffet que você encontrar no mundo. Nada disso vai preencher o seu coração. Porque quando você chegar em casa e deitar a cabeça no seu travesseiro, você vai ter 2 problemas. Um provavelmente vai ser insônia, porque já passou a hora de dormir. Você ficou se segurando para tentar aproveitar ao máximo aquilo, você não dorme mais. Você passou a noite em claro. Você vai estar quebrado no outro dia, cansado. Um caminhão passou por cima de você. É assim como a gente se sente quando passa uma noite em claro. Mas tem uma segunda coisa. Talvez você diga: a ressaca. Não, porque a ressaca se cura. Um banho gelado, um café amargo, um dipirona. Mas a ressaca moral é pior. É você pensar: o que foi que eu fiz ontem mesmo? E alguém olhar para você e diz: tu passasse uma vergonha. Tu não imagina o que tu fizesse. Mas ainda bem que alguém gravou, eu vou te mostrar o vídeo. E aí você faz: meu Deus, eu fiz isso. Agora todo mundo sabe que quando eu bebo eu faço isso. Agora todo mundo sabe que quando eu me descontrolo eu sou essa pessoa. A alegria se transforma em vergonha. Aquele momento de descontração agora
cria uma profunda decepção consigo mesmo. Eu fui capaz de fazer o que eu não deveria. E agora é tarde. A alegria verdadeira a gente só encontra em Cristo. Porque a gente não depende de nada fora dele para se satisfazer. Eu acho que isso é o ápice da maturidade cristã. É quando você consegue olhar para tudo que está à sua disposição, e não é pouco nesse mundo, e dizer: eu só quero Cristo. O resto não me interessa. Eu só quero a certeza da minha salvação, o resto não me interessa. Eu só quero minha paz de espírito, o resto não me interessa. Eu só quero saber que quando Ele voltar, eu vou junto. O resto não me interessa. Eu só quero saber que os meus também vão seguir o mesmo caminho. O resto não me interessa. Mas haverá novas alegrias, não somente da parte de Deus para nós, mas da nossa parte para Ele. A igreja será o motivo da alegria do Senhor, pois a sua condição será extremamente prazerosa e próspera. Ele diz: eu me alegrarei por causa de Jerusalém e exultarei no meu povo. Ele vê o seu povo caminhando na sua palavra, ele vê o seu povo se adequando, se conformando com aquilo que ele estabeleceu como o ideal de uma vida cristã, e isso o alegra, isso o faz exultar no seu povo. Nós já vimos muitas vezes, e certamente eu fui o portador de várias dessas vezes, em que nós falamos nesse púlpito sobre quando Deus se irou, se entristeceu, porque seu povo não o seguia, porque não andava em conformidade com sua palavra. Mas hoje eu digo: o Senhor se alegrará ao ver que nós chegamos ao final, por Ele, por conta dEle, na força dEle, para a glória dEle. A prosperidade da igreja vai ser uma alegria para o próprio Deus, que tem prazer na prosperidade dos seus servos. Eu estou querendo dizer que Deus vai se alegrar porque você ficou rico. Você pode até ficar rico, e Ele vai se alegrar também, principalmente se você dividir sua riqueza com aqueles que necessitam. Ou seja, não guardar só para si, não for avarento, não for um servo de mamon. Mas a grande prosperidade que nós temos é saber que Ele é nosso Pai, é saber que Ele cuida de nós, é saber que Ele não deixa faltar nada, inclusive as provações, para que nós possamos crescer e amadurecer na palavra de Deus. A prosperidade do seu povo traz alegria a Ele. Ele não só se alegrará pelo fato de a igreja ir bem, mas Ele se alegrará por fazer o bem a ela e descansar em seu amor por ela. Veja, o Senhor se alegra quando a igreja vai bem. E a igreja ir bem, muitas vezes não tem nada a ver com o fato da igreja estar lotada. Porque tem muita igreja lotada que não está indo bem. Se é que você me entende. Eu sei que você me entende. Tem muita igreja que só está lotada porque se diz o que se quer. Se diz o que se quer ouvir, se diz o que é bom para o ego, se diz o que é bom para que as pessoas não saiam chateadas com o pregador. E obviamente a gente nunca vai querer ser grosseiro, mas vai ter umas vezes que você vai sair chateado comigo e não tem problema nenhum. Porque na realidade, ficando chateado comigo, você está ficando chateado com a palavra. Estou sendo só portador dela. E a palavra tem que chatear você, tem que incomodar você, tem que me incomodar, tem que fazer com que a minha estrutura seja mexida mesmo. Se a gente estiver errado, a gente tem que ser consertado por ela, não tem outro meio. Ele vai se alegrar pelo fato da igreja ir bem, uma igreja que vai bem, uma igreja que cresce na graça e no conhecimento do Senhor. É maravilhoso olhar essa igreja lotada. Mas se nós tivéssemos apenas 10 fiéis
sinceros, ocupando essas cadeiras, talvez só daria a primeira fila e mais 2 cadeiras. Ainda assim, se a igreja estivesse indo bem, Deus se alegraria com esses 10. Eu não quero fazer uma apologia a menos pessoas e dizer que nós procuramos somente qualidade e não quantidade, porque às vezes esse discurso é ilusório e é hipócrita. É claro que a gente quer a igreja lotada, a gente quer a igreja esborrotando de pessoas, a gente quer que aquela galeria seja reaberta e não caiba de gente, no culto das 5, no culto das 7. Para a nossa glória? Não. Mas para que a gente tenha certeza de que muitas pessoas estão se voltando para Deus, estão se rendendo aos seus pés, renunciando o seu velho homem, para viver uma nova vida, uma vida para a glória do Senhor. Então que venham, que encham, que estejam presentes e operosos. Deus se alegrará com a igreja que vai bem, mas Ele vai se alegrar também por fazer o bem a ela, por fazer com que essa igreja possa descansar no seu amor por ela. Nós podemos descansar no amor de Deus, porque se essa igreja é fiel, o Senhor é muito mais fiel com ela. Se essa igreja tem caminhado bem, o Senhor tem conduzido ainda melhor ela. Sofonias 3,17 diz o seguinte: o Senhor seu Deus está no meio de você, poderoso para salvar. Ele ficará muito contente com você. Ele a renovará no seu amor e se encherá de júbilo por causa de você. O versículo 19 diz: nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro nem de clamor. Não haverá nenhuma diminuição dessa alegria, dessas novas alegrias que foram geradas, e nem vai haver qualquer alteração dessa feliz condição da igreja. Uma vez que a igreja está de fato sendo conduzida pelas mãos do Senhor, não tem por que ela se desesperar, não tem por que ela chorar amargamente, não tem por que ela estar clamando agora. As coisas passaram. Ele cria novos céus e nova terra. Não precisaremos mais chorar pelos nossos pecados, porque eles já foram perdoados e lançados no mar do esquecimento. Não precisaremos mais clamar pelas nossas dores, porque elas já foram substituídas. O nosso corpo débil, frágil, dolorido, agora é um corpo glorioso. Se você crê nisso, você tem esperança. Se você crê nisso, você olha para o amanhã, não pensando nos fardos que o amanhã vai trazer, mas nas bênçãos que já estão lá. Versículo 20 vai mostrar uma realidade de que vai haver uma nova vida. Ele diz: não haverá mais nela criança que viva somente alguns dias, nem velho que não complete os seus dias. Porque morrer aos 100 anos será morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. É muito triste olhar para uma criança que morreu prematuramente. Só quem já viu a situação, ou quem viveu a situação, é que sabe. Nenhuma mãe quer ter a sua gestação interrompida aos 5, 6, 7 meses. Sentir o feto parar de chutar a barriga, parar de se mexer, fazer uma ultrassom e ver que o coraçãozinho está parado. Também não quer segurar por poucas horas o seu filho, sabendo que daqui a pouco ele vai estar morto, e que ela precisa aproveitar os últimos minutos que ele vai estar respirando. Mas isso faz parte desse processo que a gente está vivendo, dessa terra marcada pelo pecado, manchada pela maldade humana. Mas a morte prematura de crianças não será
mais uma realidade nos novos céus e nova terra. A gente não vai ter mais esse sofrimento de olhar tudo, preparar tudo, todas as coisas compradas, tudo esperando aquela criança chegar, o nome já escolhido, todas as pecinhas de roupa com as suas iniciais e nada acontecer. Quando a gente olha a morte prematura de uma criança, ou quando a gente observa a morte prematura também de pessoas muito jovens, isso leva a pensar que a vida não tem significado. Você olha para uma pessoa e diz: por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu que meu filho não nascesse? Ou que ele nascesse para pouco tempo depois morrer? Por que Deus permitiu que meu primo, meu amigo, aos 18 anos fosse atravessado por uma carreta e perdesse sua vida? Por que Deus permitiu que uma doença assolasse uma criança de 8 anos e ela fosse ceifada pela morte? A gente só joga para Deus, né? A gente só questiona Deus, a gente só contende com Deus. E a gente esquece que todas essas coisas vieram através do pecado. A gente não foi criado para isso. A gente foi criado para a eternidade. Mas o pecado trouxe essa separação, trouxe esses sofrimentos. E tudo isso só vai parar quando finalmente forem criados novos céus e nova terra. E é interessante que o versículo 20, ele diz: não vai haver mais nela criança que viva somente alguns dias, nem velho que não complete os seus dias. Morrer aos 100 anos será ainda morrer jovem. Aqui tem alguém com 100 anos de idade? Não. Mas provavelmente tem alguém que teve um familiar que chegou aos 100 anos de idade. É comum isso acontecer? Não. Quando alguém completa 100 anos, se dá uma festa enorme. E por mais que aquela pessoa esteja sentada com os olhinhos fechados, não reconheça mais ninguém, mas o bolo deveria ter 100 velas. Ou então 3 números, 100, dourado, bonito, com aqueles fogos que se soltam, com aquelas velas que nunca se apagam, que a gente sopra, ela volta. É mais ou menos a figura da vida daquela pessoa. Talvez ela tenha visto a morte várias vezes e ela voltava. E ela dizia: Jesus, parece que a morte não me acha. Como dizia uma tia minha que morreu aos 97 anos e 6 meses. Mas desde os 80 dizia: a morte foge de mim. Ela não quer vir me buscar. Só vem quando Deus quer. Mas chegar aos 100 anos vai ser ainda morrer jovem. Porque, sinceramente, para desfrutar de todas as bênçãos que Deus tem para nós, 100 anos é muito pouco. Muito pouco. Você olha para a sua vida e diz: ontem eu tinha 15 anos, hoje eu já estou com 40. Outros vão dizer: como era bom quando eu tinha 18 anos. Todo vigor. Hoje eu já tenho 70, artrose, artrite e várias outras ites me acompanham. Mas, fato é, você vai passar uma eternidade com Deus. Você não vai estar mais contando seus aniversários, porque isso não importa. O tempo não vai importar. Você vai ter muito mais coisas para louvar a Deus. Você vai ter algo muito maior do que simplesmente pedir para que alguém faça um bolo, compre salgados, coloque refrigerantes, bata palmas para você, cante parabéns. Meus irmãos, não haverá tempo, porque o dono do tempo reservou a eternidade para nós. Mas isso é para os santos. Diz aqui que aquele que pecar só aos 100 anos vai ser amaldiçoado. Os incrédulos ficarão insatisfeitos e infelizes na vida.
Para o pecador, viver tanto tempo não será sinal do favor e da bênção divina, nem será um abrigo para escapar da ira e da maldição divina. É óbvio que é um dos piores momentos que a gente tem na vida, mas quando a gente está num velório, que a gente fala para uma pessoa: Deus vai cuidar da sua família, Deus confortará vocês, Deus aplacará a dor que está agora no seu coração e vai trazer simplesmente aquele sentimento de saudade. A pessoa, se ela crê em Cristo de verdade, ela vai dizer: ele se foi com 50 anos, mas a gente agradece a Deus pelos 50 anos que ele viveu com a gente. Ou seja, o pouco tempo que foi vivido na presença do Senhor vai ser motivo de gratidão para os seus. Mas você vai também para o velório de alguém que viveu 100 anos sem o Senhor. E não somente aquela pessoa falava mal do tempo que estava ainda viva, mas os próprios parentes vão dizer: demorou, ela estava fazendo hora extra na terra, ainda bem que Deus levou. Pessoa difícil, reclamava de tudo, nada era bom. Claro, não era satisfeito em Cristo. Se você não é satisfeito em Cristo, nada vai lhe satisfazer. Quer ver se não é? Você comprou um carro hoje, o carro é 25, 26, mas a linha 26, 26 vem aí. Você já fica dizendo: ah, meu Deus, meu carro já está defasado. Aí vai comprar o 26, 26. Na metade do ano que vem, lançamento 26, 27. Opa, tá. Comprou o iPhone 16. Não, já tem o 17 Pro Max. Oh, meu Deus. Tem que correr atrás. Não posso ficar para trás nessa história. Comprei uma casa de 2 quartos e uma suíte. Estou precisando agora de 3 quartos e 2 suítes. E uma dessas suítes tem que ser master, com closet e banheira. O ser humano nunca está satisfeito, se a sua satisfação se basear nas coisas dessa terra. Mas o que é satisfeito em Cristo, até debaixo da ponta ele está feliz. Deus promete remover essa maldição do meio do seu povo, essa maldição de viver muito tempo sem aproveitar essa vida. Para os seus ele retira isso. Amós 5:11 nos diz o seguinte: portanto, visto que pisam os pobres e deles exigem tributo de trigo, vocês não habitarão nas casas de pedras lavradas que construíram, nem beberão vinho das belas videiras que plantaram. Mas ele retira isso. Isso é possível porque Cristo veio e cumpriu a lei, merecendo as bênçãos da lei para si mesmo e para todos que estão nele. Você pode desfrutar das bênçãos do Senhor, porque você está em Cristo, você é uma nova criatura. Embora a vida seja muito curta na terra, os crentes em Cristo, através dele, vão ficar satisfeitos com ela. Versículos 21 e 22 dizem o seguinte: eles construirão casas e habitarão nelas, plantarão vinhas e comerão seu fruto, não construirão para que outros habitem, nem plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão ao máximo as obras das suas próprias mãos. Antes os inimigos habitavam as casas que eles edificavam e comiam o fruto das árvores que eles plantavam. Isso eu falei nas últimas ministrações de Amós. Mas quando forem criados novos céus e nova terra, tudo vai ser diferente. Diz o versículo 21, eles construirão casas e nelas habitarão. Eles vão plantar vinhas e vão comer o seu fruto. Isto nos mostra que o trabalho das nossas mãos vai ser abençoado. Você não vai trabalhar em vão. Você vai trabalhar e vai colher o fruto desse trabalho. Eles vão ganhar o que tiverem pretendido, e o que ganharem será preservado e assegurado para eles.
o fato de nós termos ânimo e disposição para desfrutar do bem de todo o nosso trabalho é um dom da graça de Deus. Tem gente que faz muita coisa e junta muitos bens para no final não desfrutar de nenhum deles. Em Eclesiastes 2, Salomão vai dizer: eu fiz muitos trabalhos e fiquei pensando a respeito de quem trabalha, quem corre atrás do vento e vai deixar tudo para pessoas que não trabalharam e nem sequer ajudaram a construir tudo isso, e que não tendo sabedoria vão gastar tudo o que eu trabalhei para conquistar. Mas aquele que trabalha e desfruta do bem do seu trabalho é graça de Deus. Aquele que chega ao final da sua vida dizendo: eu trabalhei, mas eu também usufruí desse trabalho. Deus foi bom comigo. Eclesiastes 3:13 diz: sei também que poder comer, beber e desfrutar o que se conseguiu com todo trabalho é dom de Deus. Não espere o dia em que você vai estar numa cama de hospital, dependendo de uma sonda para se alimentar, para dizer: Senhor, como o Senhor era bom, me permitia comer. Agradeça a Ele porque você pode comer hoje. Não espere ser colocado no ventilador mecânico para dizer: Senhor, muito obrigado pelo ar que eu respiro. Você tem de graça, mas valorize. Você tem abundância, não desperdice. O fato de nós termos esse bem por muito tempo é dom da providência de Deus, porque é prometido: a longevidade do meu povo será como a da árvore, os meus eleitos desfrutarão ao máximo das obras das suas próprias mãos. Isso me lembra o Salmo 1. Os justos são comparados a uma árvore bem regada, plantada junto a correntes de águas, mas os ímpios são dispersos pelo vento como a palha. Versículo 23: não farão o seu trabalho em vão, nem irão gerar filhos para a calamidade, porque são a descendência dos benditos do Senhor, e seus filhos estarão com eles. Esse versículo nos mostra que o fruto do nosso trabalho alcançará as próximas gerações. Nós vamos deixar com satisfação para aqueles que vierem depois de nós. Nós não vamos ter filhos para perturbação, para calamidade, porque os nossos filhos são semente dos benditos do Senhor. Há uma bênção transmitida a eles por descendência dos seus ancestrais, de que os seus filhos com eles tomarão parte e serão assim como eles, a semente dos benditos do Senhor. Nós não vamos ter filhos para perturbação, porque Deus fará com que os nossos filhos aumentem as nossas consolações. Nós vamos ter a alegria de vê-los andar na verdade. É uma coisa linda de se ver quando você entra nessa igreja e você vê a quantidade de bebês sendo segurados pelos pais nos braços. Mas vai ser mais lindo ainda quando daqui a uns 15 anos a Jubrac tiver todos eles como membros. Isso é aumentar as suas consolações. É você dizer: meus filhos me dão alegria, porque continuam no caminho do Senhor. Você vai se alegrar em saber que o trabalho foi bem feito e que há uma segurança em entregar para a sociedade filhos que vão desempenhar suas atividades profissionais com o coração voltado para a promoção da glória de Deus, e não simplesmente para um presente abastado e esquecido dos princípios aprendidos na infância. Lembre-se, nós não temos filhos para o mundo,
nós temos filhos para Deus. Nós não vamos entregar para o mundo os filhos que criamos, mas vamos entregar uma sociedade para a transformação dela, verdadeiros filhos de Deus, que tivemos a graça de conduzir durante um tempo. Versículo 24: antes mesmo que clamem eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Quando Ele criar novos céus e nova terra, vai haver uma boa sintonia entre Ele e nós. Já existe, mas vai haver ainda mais isso. Não haverá mais empecilhos para a oração. Eu posso dizer o seguinte: Deus deixou essa ferramenta maravilhosa, a oração, para que nós nos comunicássemos com Ele. Mas as nossas orações podem ser interrompidas. Por Ele, por nós. Pelas nossas atitudes, pelo nosso pecado, pela nossa falta de vigilância, pela nossa negligência com a palavra. Mas não haverá mais empecilhos para a oração quando houver novos céus e nova terra. Deus vai antecipar as suas orações com as bênçãos da sua bondade. Você ainda vai estar falando e Ele já vai estar ouvindo. Você vai estar clamando e Ele vai estar respondendo. Davi disse apenas: confessei-te, e Deus o perdoou. Salmo 32, versículo 5. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Ele tinha certeza que tinha sido perdoado. Ele não disse: e tu irás perdoar a iniquidade do meu pecado. Ele disse: tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. O pai do filho pródigo saiu ao seu encontro quando ele retornou. Não precisava nem ele dizer tudo aquilo que ele tinha treinado para dizer antes. Eu vou chegar lá e vou dizer: pai, eu não sou digno do Senhor, nem mesmo de ser chamado teu filho, mas me trata como um dos teus trabalhadores. Deu tempo nele nem dizer isso. Quando o pai viu ao longe, correu ao seu encontro, o abraçou e o beijou. E pediu que novas vestes fossem colocadas nele, um anel do seu dedo, e que matasse um novilho gordo para que a festa fosse feita, porque esse meu filho estava perdido e foi achado. Haverá melhor comunicação entre nós e Deus por estarmos mais conformados à sua palavra e orarmos conforme a sua vontade. Versículo 25. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, o leão comerá palha como o boi, pó será comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Não somente haverá uma boa sintonia entre nós e Deus, mas também haverá uma boa correspondência entre nós e o nosso próximo. Os eleitos de Deus, embora sejam como ovelhas no meio de lobos, estarão salvos e ilesos. Deus não quebrará a força e não amarrará as mãos dos seus inimigos como anteriormente, mas vai converter os seus corações, alterar os seus ânimos pela sua graça. Todas as hostilidades cessaram. O lobo e o cordeiro vão apacentar juntos como um só rebanho, sob o comando de Cristo, o grande pastor. E aí você vai enxergar o que João 10,16 nos traz. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. O inimigo agora confinado ao pó, segundo a sentença: sobre o teu ventre andarás e pó comerás. Gênesis 3,14. Aquela sentença continua valendo. Todos os inimigos da igreja de Deus, que são astutos e venenosos como as serpentes, vão ser derrotados, subjugados
Dom Lambepó. Cristo reina como rei de Sião, até que todos os inimigos do seu reino sejam feitos o escabelo, tanto dos seus pés, como dos pés daqueles que são seus. Nesse tempo, a gente não precisa mais ter medo de Satanás. A gente vai pisar a cabeça da serpente, como ele também vai. Essa promessa vai ter o seu pleno cumprimento no meu santo monte. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte. Estaremos livres totalmente do pecado, de qualquer condenação, de qualquer tristeza, de qualquer dor. Somente ali no seu santo monte, não se fará mal nem dano algum. Somente ali reinará a paz, a justiça e a alegria para os que confiaram nele, para os que viveram para ele, para os que amaram a ele. Trago 3 aplicações e a gente encerra. Aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça, sabedores de que as bênçãos que recaíram sobre nós alcançarão os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos, pela fidelidade do Senhor, que nos escolheu e nos redimiu para ser seu povo. Segundo, aguardamos novos céus e nova terra, onde as lembranças de nossos pesares e sofrimentos serão substituídas pela alegria de estar com Deus por toda a eternidade, sem a influência do pecado e em plena harmonia uns com os outros. Terceiro, aguardamos a segunda vinda de Cristo, para desfrutarmos em sua totalidade das bênçãos prometidas, da sintonia fina com o nosso Criador e da sua presença gloriosa. Que hoje você possa ter sido lembrado dessa realidade, que tenha tirado um pouquinho os olhos da terra e colocado nos céus. Ele cria novos céus e nova terra, onde haverá paz, onde reinará a justiça. Aguardemos ansiosamente por isso e vivamos segundo a sua palavra.